depois vi o jogo e depois recebi o meu querido seu Paulo, massagista japonês de 92 anos, que vem toda terça-feira aqui, entrou em cara com um sorriso de orelha a orelha, pelo fato do Japão ter conseguido esse feito para cima da seleção brasileira. Eu nem tenho muito para falar da seleção, confesso, Juca. Porque todos os programas que eu tentei ver, vi um pouquinho, sites, podcasts, e TV aberta, TV fechada, TV não sei o quê, só falaram disso, tentando analisar o Fabrício Bruno, o fato do Ancelotti ter colocado 8 jogadores que não jogaram contra a Coreia em campo logo de cara, né? E etc, etc, etc. Então, eu queria que você repetisse, então, a enquete, que eu vou me pronunciar através da enquete. Vamos ver lá. A enquete te pergunta o seguinte, Zé. Você não gostou da seleção, você odiou a seleção, você não se surpreendeu com a seleção, você não está nem aí. Você falou que o pessoal vai ficar chateado de ter gente que gostou, né? Só se for japonês, né? A toluna japonesa que é imensa no Brasil, né? Eu, evidentemente que não gostei. Quem é que você pode gostar? Um time ganha de 2-0, tomar 3-2. A seleção dava a sensação no primeiro tempo que ia tocar o bonde com uma certa, não com tranquilidade, porque também não jogou bem no primeiro tempo. O Japão teve oportunidade. Mas, de repente, esse segundo tempo melancólico, cheio de erros individuais. E agora, fica aquela coisa. Tem uma tese defendida por alguns companheiros que já estava na hora, depois desse jogo mamão com açúcar da Coreia, e faltam agora 4 jogos, né? Depois desse aí, 4 amistosos para definir. Depois vem a Copa do Mundo. Para definir logo um time titular, que podia ter criado uma espinha dorsal em relação ao que ele acha como mais importante, e pontuado aqui e ali. Não, mudou tudo, não deu nada certo. E alguns jogadores, evidentemente, não carimbaram o passaporte para ir para a Copa, caso. Eu acho que do Fabrício Bruno, e eu acho estranho o Hugo ser mantido da seleção, porque todo mundo fala pelo fato de ser pegador de pênalti. Eu nunca vi. Se fosse como no polo aquático, no vôlei, no basquete, que você pode tirar um jogador e entrar outro, até tudo bem. Né? Pênalti, entra o defende, aí sai fora, entra o outro. Não, será que vai ter pênalti toda hora para ele defender? Então eu acho meio estranho. Mas ainda não temos uma seleção, a julgar pelo que aconteceu hoje, porque contra a Coreia foi mamão com açúcar, tinha um time mais completo, um time que conseguiu jogar direito, mas diante de um adversário muito fraco, veio esse amistoso contra o Japão, que é um time melhor, muito melhor que a Coreia, ganhou da Coreia nas eliminatórias da Copa, mas era um outro time, e ainda estamos na fase de experiência. Eu acho que tem que acabar com essa nossa experiência. Agora, em novembro, vão ter 2 amistosos contra o time africano, para a gente saber realmente de que se trata. Porque senão fica essa coisa. Contra a Coreia, mamão com açúcar, um time melhor do Brasil, mas um time horroroso como adversário. Contra um time um pouco melhor como adversário e um time que não é o titular do Brasil, aí dá uma experiência. Bota logo um time para jogar, para a gente se identificar com essa seleção. Ele, principalmente, o Ancelotti. Os jogadores se acostumaram a jogar uns com os outros. Tira quem não deu certo até agora, né? E vamos tocando o bonde, porque senão falta pouco tempo. E o que nós vimos hoje, não dá para. Você falou 85 anos, né? Que o Brasil não né? A diferença de 2 gols numa partida. Foi a segunda vez. Mas esses números não me provocam nada em mim. Como esse jogo, o time não ganha há 7 jogos desde o ano retrasado. É outro time, outra realidade, outro futebol, outra bola, outro campo, outro gramado. Não quer dizer nada. Eu acho que o mais importante para mim é que não temos seleção ainda. Foi um fiasco nesse sentido. Vamos chegar em novembro, o que vai acontecer? O ano acabando, depois. Mas a culpa não é só do Ancelotti, a culpa é dessa trajetória toda terrível que nós tivemos. Nós tivemos até o Ramon Menezes como técnico, tivemos o Fernando Diniz, tivemos o Dorival, tivemos o Diaba 4. Aí chegou o italiano aí, está aprendendo a falar português, conhecendo os jogadores. E além de uma certa teimosia dele convocar alguns jogadores que não vem dando certo. Mas você conversa para depois. Ô Marrinha, João Saldanha, quando assumiu a seleção, escalou os 11, as feras do Saldanha, os 11 titulares e os 11 reservas.
É claro, o João Saldanha trabalhava no Brasil e todos os jogadores que ele convocou jogavam no Brasil. Ancelotti chegou agora, está querendo conhecer jogadores. Essa coisa do goleiro pegador de pênalti é uma coisa que eu também acho estranha, mas que a Holanda andou fazendo, né? De pôr o goleiro no final do jogo, quando o jogo se encaminhava para uma decisão de pênaltis. Deixa eu só fazer uma correção, Zé. A Coreia e Japão não jogaram nessas eliminatórias entre si. O Japão fez uma campanha melhor que a da Não, Coreia. pelo que eu soube, o Japão ganhou da Coreia. Não. Ganhou num torneio lá asiático, não nas eliminatórias. Tá bom. Mas no Japão, mas os dois se classificaram para a Copa. Exatamente. Como é que você vê, Marinha? Te surpreendeu tomar a virada que o Brasil tomou? Surpreendeu, Juca. Assim, só para trazer algumas informações. Primeiro que a história do Hugo, a última coletiva eu perguntei isso para o Ancelotti e ele falou que não convocou, não está convocando o Hugo por causa de pênalti. Que acha que ele é um goleiro bom embaixo da trave e que está convocando ele por causa disso. Que, inclusive, usou uma frase lá falando que não se importa tanto agora, atualmente, só leva um goleiro para ficar jogando com os pés e ele quer um goleiro debaixo do gol. Só que a gente já discutiu isso aqui, né? O Hugo não é um goleiro de nível de seleção nem debaixo do gol, né? O que só se confirmou hoje, né? Ele meteu uma bola para dentro que ia nos peitos dele e quase meteu outra, né? Porque ele já estava completamente inseguro, ele tem já tem experiências anteriores, quando ele erra, ele fica psicologicamente afetado, né? Então, assim, ele disse que não ia fazer teste nesse jogo, mas fez teste, né? Então foi um pouco contraditório com o que ele falou na coletiva dele. E eu acho que foram testes que demonstraram aqui, ali, escolhas bem equivocadas. E não é só do Hugo e do Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno, que ao contrário do Hugo, vem fazendo uma temporada excelente. Então, foi uma escorregada dele nesse amistoso, mas ele vem indo muito bem. Mas teve outros jogadores, né? Carlos Augusto, nossa, horrendo, né? Tomou um banho do Kubo e do Doan, né? O camisa 10 do Japão. Todas as bolas ele tomava drible, eu tomava nas costas. O próprio Paulo Henrique, que foi bem ofensivamente, quando era na hora de defender, não foi bem. Joelinton, não compreendo o Joelinton na seleção brasileira. Acho que é jogador que não tem bola para estar na seleção. Nem o Richarlison, né, Marinha? O Richarlison não é que ele não tem bola, mas é que ele já fracassou tantas vezes na seleção que fica difícil a gente convencer de que agora vai dar certo. Então, já foram tantos técnicos que tentaram o Richarlison e não deu certo. Eu acho que até tecnicamente ele tem bola, mas nunca funcionou de fato. Fora um período ali, aquele gol na Copa do Mundo e tal. Então, esses jogadores, assim, acabou que você ficou com um nível técnico muito abaixo. Outro jogador que foi mal, o Luiz Henrique, né? Acabou causando um impedimento, uma bola que ia sair o gol do Brasil, não recompunha em nenhum momento, né? Então, acho que teve muita gente abaixo que acabou transformando o Ancelotti. Achou que a boa lição foi porque percebeu que o time caiu muito depois do primeiro gol e isso é uma lição para o futuro. Para mim, a lição é que determinados jogadores, não sei se eles conseguem se provar de que vão jogar na seleção, entre todos esses citados aqui, e que você vai. Eu não diria que essa coisa. Eu não concordo com o Trajano nesse ponto, não. Que tem que ter um time titular. Até porque o João Saldanha escalou o time titular, depois o time que foi campeão era muito diferente dos 11 do Saldanha, né? Não, porque ele saiu, né? Porque ele saiu, né? O Zagallo que entrou, mudou o time todo e sendo justo com o Zagallo aqui, que nem era uma figura que eu gostava muito, ele mudou para melhor o time, né? Encaixou o Tostão para jogar com o Pelé, que o Saldanha não escalava, enfim, teve. Não é verdade! Não é verdade! O quê? Escalava o Tostão e Pelé jogaram juntos, sim, mas ele não tinha lugar para escalava o Rivelino. Ele não escalava o Rivelino. Ele não botava os 3-10, era isso, né? Exatamente. Os 3 que eram considerados camisas 10, né? O Gerson também tinha uma discussão se ele era 8 ou 10, né? Que falava que não era muito 10 ali no meio de campo. Então, erro meu aqui. Mas, de qualquer jeito, eu acho que não tem que ter um time titular agora. Mas eu acho que tem que fechar um pouco mais o grupo. Não só esses 15 base. E tem jogadores que eu acho que são apostas equivocadas. O Hugo é uma delas. Carlos Augusto também. Joelinton também. Eu acho que esses jogadores... O Fabrício eu não vou colocar... Apesar dele ter sido o que mais errou hoje,
eu não vou colocar ele nessa baila porque ele vem fazendo uma temporada muito boa. E eu acho que condenar o cara por causa de um jogo só, eu acho que é um pouco demais. Eu vou mais longe, antes de mudar de assunto. Acho o seguinte: se na próxima convocação ele não convocar o Fabrício, estando o Fabrício jogando no Cruzeiro, não tá, é óbvio, não estando machucado, ele vai criar um clima ruim no grupo da seleção. Vai mostrar para o grupo que na seleção não pode errar. E qualquer ambiente em que você puna alguém que errou liminarmente e descarte, não dá certo. Né? Mas, É que tem outros zagueiros, né, Juca? não, Tem mas muito ele zagueiro não bom, tem né? lugar na Gabriel seleção. Magalhães. Ele não tem lugar na seleção. Na zaga Então, central pode ser é que o ele Mar... fique fora não por causa desses erros. É o que o Trajano tá tem o falando, exatamente. Marquinhos e o Militão. São os dois zagueiros de centrais da seleção. E não, Ele é é a o Gabriel terceira Magalhães, opção. né? E o Gabriel Não, não, Gabriel Gabriel Magalhães. Magalhães Magalhães e é quarto mais o zagueiro. Alexei Ribeiro, que foi Sim. bem. Tem Não, quatro o que eu zagueiros quero já. dizer... Não, peraí, vamos por parte. Zagueiro central. Tem o Marquinhos, titular absoluto, capitão do time muitas vezes, e o reserva Militão, que voltou a jogar. Na quarta, famosa antiga quarta zaga, tem o Gabriel Magalhães e o Alex, que foi muito bem 2 vezes, não foi convocado porque tá machucado. Então tem 4 zagueiros já. 4 zagueiros. Por isso, É, O Fabrício Júnior joga de zagueiro central, não de 4 zagueiros, ele joga com o pé direito. é que Onde eles tem trocam, né? Várias vezes eles trocam às vezes trocam de lado. Alguns trocam. O Marquinhos, por exemplo, joga nos dois lados, né, Trajano? mas eu acho que O... ele não é um jogador cotado para ser titular ou reserva. Ele seria mais uma opção. Ele vai... Isso. Ele tá disputando. Eu concordo com. Acho que o Arnaldo falou isso cedo. Ele tá disputando uma quinta vaga de zagueiro. Ele tá Quinta vaga. disputando com o Léo Ortiz, com esses outros que foram convocados também, O Bremer, Bremer, que aquele estão lá que ali. está machucado. Ele está disputando uma quinta vaga. E aí, realmente, eu vou lembrar aqui que Copa de 2002 eu fui fazer um Brasil e Islândia em Cuiabá, terra da minha mãe, e o Juan escorregou e perdeu a vaga na Copa para o Anderson Polga por causa de um escorregão. Juan, que foi titular de 2 Copas posteriores, e obviamente que era muito melhor do que o Anderson Polga, mas ele perdeu a vaga daquele ano porque ele escorregou contra a Islândia. Não me E o lembrava Juan está na disso. seleção agora, né? O Juan está na comissão técnica. Ele é observador técnico, trabalha junto com o observador, não, é coordenador, trabalha junto com o Rodrigo Caetano.